Rhaegar Targaryen é o Rei da Noite. Eu sei que você viu esse título e deve estar com algumas perguntas na sua cabeça do tipo: Mas o Rhaegar morreu na Batalha do Tridente. Mas Game of Thrones mostra o Rei da Noite e não é o Rhaegar. mas calma que todas essas dúvidas e outras perguntas que vocês podem vir a ter serão respondidas no vídeo aqui, porque, de novo, eu não trago teoria pra cá sem ter pensado em todas essas possíveis falhas e algumas formas de corrigi-las. E é sobre essa teoria que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é uma teoria que eu queria trazer há muito tempo aqui pro canal, uma teoria que a gente já fez lá no comecinho da nossa página no Instagram, sobre o Rhaegar Targaryen ser o Rei da Noite. Antes de eu começar a passar para as evidências da teoria, é claro que a gente tem que começar a desconsiderar algumas coisas que foram feitas no final da série de Game of Thrones, lembrando que aquele final, as duas últimas temporadas, foram sem o George Martin, sem o autor da obra. Ele foi escanteado e diversas decisões ali vão diretamente contra tudo que ele vem explicando nos livros desde sempre. Então já começa por aí. Uma outra coisa que eu tenho pra falar é que eu acredito que a série do Jon Snow, e depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, ela vai consertar muitos destes erros, porque agora o Martin tá no controle de novo, e eu tenho certeza que se ele vai mexer numa série que se passar após Game of Thrones, ele pode sim querer corrigir algumas coisas, como a morte da Daenerys, como o fim da Longa Noite ser tão rápido assim, e a gente vai considerando essas coisas e também lembrando que os livros não foram escritos ainda, os últimos livros, né, e que esse conflito será muito mais abordado lá. Então por isso que a gente continua fazendo essas teorias e trazendo para cá, porque realmente podem vir a acontecer, já que aquelas duas últimas temporadas de Game of Thrones tiram muito do que o Martin escreveu na obra, e elas podem sim ser removidas do lore aí de Game of Thrones com a série do Jon Snow arrumando algumas coisas. Então, dito isso, eu quero antes pedir para vocês curtirem esse vídeo aqui, se inscreverem no nosso canal e darem uma olhadinha nessas outras redes sociais. Primeiro que na série a gente vê um Rei da Noite ali surgindo pelos Filhos da Floresta há 8.000 anos. Aquele é o Rei da Noite, da Longa Noite, que foi derrotado pelo Azor Ahai e tudo mais. Então aquilo é antes de Targaryen, de Stark, de tudo, na Era dos Primeiros Homens. Aquele cara, a série mostra que o Rei da Noite que foi derrotado pela Arya é esse mesmo cara. Então a gente pode considerar que a série do Jon Snow mostraria um outro líder aí dos outros, né, dos White Walkers, também com um exército já muito forte. Eu não sei como eles fariam isso, porque realmente o Rei da Noite demorou uns 8 anos ali, mas existem os saltos temporais também. A gente tá vendo em House of the Dragon. House of the Dragon cronologicamente já passou por muito mais tempo do que Game of Thrones inteira, e a gente só tá na primeira temporada. Então essas coisas podem ser resolvidas com saltos temporais. Aí vamos às evidências das conexões do Rei da Noite com os Targaryen. Primeiro que tem um símbolo parecido, né? A gente lembra que quando os outros invadiram a muralha e começaram a acabar com as casas do norte, eles iam deixando a sua marca ali, que é aquele círculo, aquele espiral lá. O Bran já achou além da muralha também. E se você for ver, a casa Targaryen também tem algo semelhante a isso, né? Não é a mesma coisa, mas é algo que remete. Isso daí é um pequeno detalhezinho, vamos pro resto. Falando do Rhaegar Targaryen, como eu disse no começo do vídeo, ele morreu na Batalha do Tridente, né? Isso é a última coisa que a gente sabe sobre ele. Estava acontecendo uma guerra, Westeros estava completamente dividida entre os Baratheon, né? Os Stark Baratheon e entre os Targaryen. Então, tipo, é uma guerra que realmente dividiu muito ali o reino. E até aí é isso que a gente sabe sobre o Rhaegar. Só que vamos agora a algumas outras coisas que podem ajudar nessa teoria. Primeiro, o Rhaegar, ele era um maluco por profecias. Teve um dia que ele acordou e falou: ó, eu preciso de uma espada porque aparentemente eu tenho que ser um guerreiro. Eu sou o príncipe que foi prometido, eu que vou acabar com a Longa Noite. Certo dia ele acordou dessa forma. O Rhaegar também era uma pessoa que tinha muitos seguidores fiéis, né? Aqueles caras que, mano, eles olham o Rhaegar e falam: eu estou vendo aqui o príncipe que foi prometido reencarnado. Eu estou vendo aqui um herói que salvará a humanidade e por ele eu vou fazer de tudo. Então a gente até viu alguns guardas da Guarda Real protegendo a Lyanna a pedido do Rhaegar, como o Arthur Dayne, que é o maior guerreiro daquela época, né? Aqui começa a teoria, tá? Alguns dos companheiros do Rhaegar, esses fiéis seguidores a ele, grandes guerreiros ali, viram ele completamente derrotado pro Robert ali na Batalha do Tridente e pensaram o quê? Não é aqui que ele vai morrer. Não é aqui que acaba a história do Rhaegar, porque ele está destinado a ser o príncipe que foi prometido. Então, no meio de uma guerra, enquanto a guerra continuava em todo o Westeros, alguns dos seguidores do Rhaegar que estavam ali na situação pegam o corpo dele e saem em busca de salvação. Onde seria o único lugar neutro numa guerra que dividiu Westeros inteira, um lugar que certamente ajudaria naquela situação? A muralha.
certo? Já começa por aí. Então, pegaram o corpo do Rhaegar ali pós o Robert ter matado ele e levaram para a muralha. Chegando na muralha, a muralha é neutra, ela não pode tomar partido em nenhuma guerra. Eles são atendidos ali com o corpo do Rhaegar e encontram lá o Maester Aemon. O Maester Aemon é um Targaryen, ele sabe da profecia e ele também tenta ajudar de todo jeito. A gente viu no final de Game of Thrones ali como ele estava querendo ajudar a Daenerys. Ali ainda tinha o Martin ajudando também. Ele estava desesperado para ir até ela. Ele falava, putz, um Targaryen sozinho no mundo, eu tô aqui, eu queria ser uma das cabeças do dragão, mas eu não consigo mais, não sei o que. Se ele tivesse a chance de ajudar um Targaryen, ele certamente ajudaria. E aí, o Maester Aemon, vendo a situação do Rhaegar, fala pros caras que estão com ele lá, pros guerreiros que levaram o Rhaegar até a muralha. Ó, aqui a gente não pode fazer nada, ele tá morto realmente. Só que há alguém que pode ajudá-lo, mas esse alguém está além da muralha e esse alguém são os Filhos da Floresta, certo? Já começa aí. E aí, os caras que estão com o Rhaegar levam o corpo dele além da muralha e vão em busca das crianças da floresta. Lembrando que tudo isso é teoria minha, tá bom? Chegando lá, eles convencem os Filhos da Floresta de que Rhaegar é o príncipe que foi prometido. Ele é o Targaryen que vai, sim, comandar as 3 cabeças do dragão na longa noite e acabar com a ameaça que vem do norte. Sabendo, né, que eles já erraram uma vez, os Filhos da Floresta tentam arrumar o erro e falam, beleza, vamos salvar este cara, vamos salvar este herói, porque a longa noite realmente é um perigo muito grande. E aí, pra salvar o Rhaegar, o que eles fazem? Eles fazem a mesma coisa que eles fizeram com o Uncle Benjen, né? A gente lembra que o Uncle Benjen, ele não podia entrar, né, pra parte de dentro da muralha ali, porque ele era basicamente um humano reanimado ali pelos Filhos da Floresta. E ele também explica isso pro Bran, quando eles se encontram ali além da muralha. The White Walker stabbed me in the gut with a sword of ice. Left me there to die, to churn. The children found me. Stopped the walkers' magic from taking hold. How? The same way they made the walkers in the first place. You saw it yourself. Na série que a gente teve aquele flashback e tal, mostrando como que o primeiro Rei da Noite foi criado e o Uncle Benjen passou por esse processo. Agora, voltando pro Rhaegar, ele também teria passado por esse processo, né? Só que no momento em que os Filhos da Floresta tentam salvá-lo para que ele realmente possa voltar a viver e se tornar o príncipe que foi prometido, eles acabam criando um novo Rei da Noite. E é aquele negócio, quando você tenta impedir uma profecia de acontecer, é que você acaba causando ela. Então, na necessidade de impedir que o Rei da Noite prevaleça, na necessidade de salvar aquele que seria o herói disso tudo, eles acabam criando o cara que vai acabar com tudo. Mas por que que com o Uncle Benjen deu certo e com o Rhaegar deu errado? Porque o Uncle Benjen, ele estava quase morto. Ele ainda tinha a sua humanidade ali, ele ainda era uma pessoa viva. Nas últimas ali, provavelmente mais algumas horas ele morreria se ele não fosse ajudado pelas crianças da floresta, né, pelos Filhos da Floresta. Mas ele foi ajudado e esse procedimento foi feito nele com ele ainda vivo. No caso do Rhaegar, ele já estava morto há muito tempo, né? Imagina você pegar ele do tridente e levar até a muralha e depois da muralha até os Filhos da Floresta. Demorar muito tempo mesmo e o corpo dele já estava ali completamente sem vida. Então no momento em que você reanima aquele corpo tentando salvá-lo, você cria um ser completamente gelado. A humanidade, o calor do humano, sei lá, o coração dele já não existia mais ali, sabe? Então, neste momento, quando as crianças da floresta tentaram salvar o Rhaegar para que ele pudesse cumprir a profecia que aparentemente era destinada a ele, eles acabaram criando o Rei da Noite. Aí precisaria de um outro Targaryen para cumprir essa profecia, e isso a gente já falou nesses 2 vídeos aqui das 3 cabeças do dragão. São 2 interpretações diferentes, né? Uma já incluindo aqui este Rei da Noite Targaryen que a gente acabou de falar para você. E além de tudo, gente, a situação do Rhaegar sendo um Rei da Noite novo em relação ao primeiro Rei da Noite, que a gente vê na série, seria também bastante semelhante à relação que ele tem com o pai dele, né? Que é o Rei Louco, porque é um rei que tem o seu poder, tem o seu respeito, mas vê um outro rei ascendendo, né? Vê um outro rei em ascensão que vai roubando toda a situação dele, toda a popularidade. Então isso também poderia ser retratado na série, pelo menos, porque eu acredito que nos livros o Rhaegar pode ser, sim, o Rei da Noite definitivo, porque os livros não entregaram a identidade do Rei da Noite, não confirmaram que o Rei da Noite que a gente vê atualmente é o mesmo Rei da Noite de 8.000 anos atrás. Então na série isso poderia ser passado dessa forma, né? Do mesmo jeito que o Rhaegar, ele era um príncipe em ascensão que o reino todo já via como rei, enquanto o verdadeiro rei, o Rei Louco, existia e reinava,
O Rhaegar, Rei da Noite, foi crescendo em relação ao Rei da Noite que a gente viu na série, né? E também foi conquistando ali os seus seguidores fiéis e o seu poder. Lembrando que a gente não viu muito do reino além da muralha, né? O Rei da Noite ele tem um castelo, tem uma região gigante lá nas Terras de Sempre Inverno, e isso daí não foi nada explorado na série. E também é outra coisa que poderia ser muito mostrado na série do Jon Snow, lembrando que vai ter vídeo sobre isso. Dessa forma, o Rei da Noite poderia entrar como uma das 3 cabeças do dragão naquele esquema que a gente falou de gelo, fogo e destruição, né? Então seria o gelo do Jon Snow, o fogo da Daenerys e a destruição do Rei da Noite, totalizando aqui 3 Targaryen, 3 cabeças do dragão, e isso a gente falou também no vídeo que tá linkadinho aqui em cima. Eu quero saber o que vocês acham em relação a essa teoria. Vocês acham que faz sentido o Rhaegar alguém ter tentado ressuscitar o Rhaegar porque achava que ele seria o príncipe prometido, e nisso, como ele já estava morto há muito tempo, tinha sido derrotado pelo Robert, ele acaba se tornando o Rei da Noite, ou vocês acham que isso é muita maluquice? De novo, eu vou fazer um vídeo falando de como a série do Jon Snow pode arrumar diversas coisas que os showrunners de Game of Thrones estragaram nas 2 temporadas finais, então já se inscreve aqui no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos de House of the Dragon, de Game of Thrones, e também comenta o que vocês acham dessa teoria. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.